Bartolomeu Kuma é um dos personagens mais intrigantes do mundo de One Piece. Kuma foi apresentado aos fãs durante o arco de Thriller Bark, onde descobrimos que seu apelido era Tirano e também que ele era um dos 7 Chichibukais. Com essa introdução, foi fácil imaginar o Kuma como um vilão temível, ainda mais quando ele decidiu ficar no caminho dos Chapéus de Palha e quando ele acabou separando o bando lá no arco de Sabaody. Mas depois do time skip, a gente começou a ver que ele tinha outras motivações por trás de suas ações e na verdade ele acabou salvando o bando dos Chapéus de Palha naquele fatídico dia. Além de que logo depois a gente também descobriu que ele entregou o seu corpo para o governo para ser transformado em uma arma sem mente. Então todos esses fatores ao redor de Kuma foram tornando ele um personagem cada vez mais intrigante e misterioso. Desde então, mais eventos foram sendo revelados sobre Kuma, como o fato de ele ter sido comandante do exército revolucionário e também um de seus membros fundadores. Fato que levou Kuma a ser um personagem central no arco do Reverie, já que os revolucionários tiveram que invadir a terra de Marijoa justamente para salvar ele, e isso acabou acarretando em diversos eventos que mudaram o mundo de One Piece. E agora no arco de Egghead a gente consegue ter uma visão melhor de quem é o Kuma de verdade, e a gente consegue teorizar também como ele continua se movendo em direção ao seu objetivo, mesmo sem ter a sua mente, né? Depois eu chego nessa parte e eu falo sobre isso. Mas, se você quiser entender tudo que a gente sabe sobre o Kuma até agora, vem comigo nesse vídeo. E se eu esquecer de comentar alguma coisa sobre o Kuma, comenta lá embaixo pra gente deixar esse vídeo aqui ainda mais completo. No capítulo 1074, quando Bonnie tem acesso às memórias de Kuma no laboratório do Dr. Vegapunk, temos diversos flashes dele quando criança e em todas as cenas ele está chorando e visivelmente assustado. E no capítulo 1095 de One Piece a gente entende o porquê dele estar tão aterrorizado na sua infância, e é aí que começa uma das histórias de background mais tristes de One Piece. Tudo começou há 47 anos atrás no South Blue, mais precisamente na ilha de Sorbet, com o nascimento do jovem Kuma. Logo descobrimos que ele é descendente da raça dos bucaneiros, o que automaticamente faz dele e de sua família alvos dos agentes do governo mundial. Segundo Gorosei, São J. Garcia Saturn, os bucaneiros cometeram um crime no passado, o que fez com que fossem caçados pelo governo até quase serem completamente extintos. E é interessante essa parte aqui do crime do passado, porque a gente já ouviu falar sobre isso há um bom tempo, né, por parte de Zunisha, que para quem tá esquecido, acho que ninguém vai esquecer desse fato, né? Mas caso alguém tenha se esquecido, foi condenada a vagar com Zou nas costas desde 800 anos atrás, porque o elefante também teria cometido um crime contra o mundo. Teria cometido um pecado, né? Se eu não me engano, é a palavra pecado que é usada. E como a gente viu no arco de Wano, Zunisha tem uma clara relação com Joy Boy, tem essa relação do seu crime de 800 anos atrás, e a gente percebe aqui no capítulo 1095 que o pai de Kuma fala para ele sobre o Nika, né, o guerreiro da libertação, e ele fala que essa história desse guerreiro que vai vir e libertar todo mundo tá passando de geração a geração na raça dos bucaneiros, e a gente consegue facilmente imaginar que essas gerações datam de 800 anos atrás. Antes de Kuma aprender tudo isso com seu pai, vemos que toda a sua família foi escravizada pelos dragões celestiais e que sua mãe foi morta. Isso já é o suficiente para que Kuma se sinta num mundo no qual é melhor morrer do que continuar vivendo, algo que é extremamente triste, ainda mais quando é dito por uma criança. E se isso não fosse pesado o suficiente, quando o pai de Kuma tá contando essa história para ele sobre Nika e sobre como o retorno dele vai fazer com que todos possam sorrir e viver livres, quando ele tá contando essa história, vem um Tenryubito e mata o pai de Kuma na frente do menino só porque ele tá fazendo muito barulho. E se existem vilões por aí que são mais arrombados que os dragões celestiais, eu desconheço. Se esse sofrimento não fosse o suficiente, alguns anos depois Kuma foi levado para God Valley para participar de uma caçada humana organizada pelos dragões celestiais, que organizavam esse evento a cada 3 anos, cada vez em uma ilha não integrante do governo mundial. E esse evento era uma erradicação de nativos que dessa vez, 38 anos atrás, teve também a participação de escravizados que eram considerados problemáticos ou criminosos pelos Tenryubitos. E um desses escravizados era o jovem Kuma. Felizmente, Kuma consegue fugir e é encontrado por outros 2 escravizados, Empório Ivankov e Genie, o que faz uma ligação direta com o fato que sabemos há muito tempo sobre Kuma ser um dos fundadores do exército revolucionário. Ainda temos diversas lacunas na história de Kuma, Por exemplo, tem o fato de que ele foi dito ser o rei de Sorbet, que ele era tirano e tudo mais. Tem ainda diversos fatos que precisam se encaixar nessa história, e eu tenho certeza que logo mais eles já vão surgir no mangá, e assim que eles surgirem, eu faço uma continuação desse vídeo aqui. Também falta falar como ele conseguiu a
sua Akuma no Mi e por aí vai. Então, conforme essas coisas forem sendo contadas, eu volto e faço mais vídeos. E se você quiser saber a continuação da história de Kuma, já aproveita para se inscrever aqui no canal que tá tendo vídeo toda semana. Mas apesar de a gente não ter todas as respostas ainda, algumas coisas a gente já consegue conjecturar, como qual é a motivação de Kuma para que ele continue se movendo em direção ao seu objetivo, mesmo que ele não tenha consciência. Kuma foi visto escalando a Red Line enquanto tentava chegar a algum destino. Agora, com a revelação de que ele sabia sobre Nika, com certeza podemos imaginar que mesmo com sua mente tendo sido apagada, a vontade dentro dele de encontrar o guerreiro da libertação e trazer paz ao mundo oprimido onde ele e sua filha vivem, continua acesa dentro de Kuma. E algo que a gente também pode conjecturar aqui é que como o Kuma ele fez o plano de entregar seu corpo para o governo, que ainda precisa ser explicado, né, mas provavelmente tem alguma relação a garantir a segurança da Bonnie ou coisa do tipo, mas como ele sabia que sua mente seria apagada, talvez, estou conjecturando aqui, talvez ele tenha escrito tudo o que ele sabia sobre a lenda de Nika na Bíblia que ele andou embaixo do braço desde que ele apareceu em One Piece, que inclusive na capa tem um símbolo de uma figura central com raios luminosos em volta, o que, assim, para mim pelo menos é uma clara alusão ao Deus do Sol. Como eu disse, ainda falta bastante coisa para ser revelada sobre o Kuma, mas com certeza ele tem um dos panos de fundo mais dramáticos e tristes de One Piece, o que o torna um personagem ainda mais misterioso e intrigante. Se você lembra de alguma coisa que me faltou falar sobre Kuma, comenta lá embaixo, e se você quer ver mais vídeos como esse, aproveita para se inscrever aqui no canal. Ó, e aqui do lado tô deixando um outro vídeo para você assistir na sequência sobre One Piece. Até mais.